Olá a todos, o meu nome é Lúcio Flávio e eu estou fazendo esse vídeo para comentar um pouco sobre o que vai ser o curso de segurança em hospitais, uma abordagem técnica e administrativa, mesmo porque as duas se complementam muito bem e são requeridas, né? A gente vai ver isso no programa. Mas ele tem um objetivo geral, né, que é trabalhar com o participante no sentido de como reconhecer a existência de um risco, como medir, avaliar esse risco, né, e propor medidas de controle de risco de acidente dentro do ambiente hospitalar. Então, é lógico que o objetivo geral é sempre o resultado que se espera em longo prazo. Então, vai depender do quanto o aluno vai estudar depois, né, os temas tratados e vai se desenvolver ao longo dos anos. Especificamente, nós vamos tratar dos riscos, né, oferecidos pelos equipamentos de saúde, conforme classificado pela RDC 02 de 2010, que são os equipamentos médico-assistenciais, os equipamentos de infraestrutura e os equipamentos de apoio, uma vez que os equipamentos gerais, eles não são objetos da RDC 02, mas como são fontes de risco, a gente também deve tratar dos equipamentos gerais como fonte de risco. Então, sempre focando, né, o colaborador, o patrimônio, o visitante e o paciente. Isso porque o curso, ele apesar dele tratar a questão do colaborador, que está relacionado com as leis de segurança do trabalho, né, portaria 3214 e as normas regulamentadoras, mas a gente deve estender isso e, além disso, né, do trabalhador, e pensar no patrimônio como fonte de risco, no visitante também como fonte de risco, no próprio paciente como fonte de risco e sujeito a risco, e o colaborador. Por isso que é interessante, a gente sai do chapéu do guarda-chuva da segurança do trabalho e sai também só da segurança patrimonial, né? E a ideia é que nós tratemos tanto safety quanto security, relacionado com o ambiente hospitalar. Então, o que a gente deve tratar, né? Mostrar para o participante como a importância dele desenvolver habilidades sobre o negócio em saúde. Também é requerido dos profissionais que eles tenham uma visão sobre o negócio onde eles estão trabalhando. Então, isso nós vamos tratar também, né? Planejar a integração de tecnologias novas e as que já existem, né? Muitos hospitais tem uma idade maior, então ele tem um conjunto tecnológico diferente, menos moderno. Então, como que eu trabalho esses dois no sentido de tornar o hospital mais seguro? Desenvolver uma estrutura, né, para dar suporte técnico em questões de segurança, não só na questão do trabalhador, como é garantido por lei, mas a segurança no sentido global, né? E um outro ponto, né, que é a importância de se manter atualizado, conhecer as novas práticas de segurança, né, de engenharia aplicada à área da saúde. Então, isso passa para a gente comentar sobre as organizações de acreditação, tanto em nível nacional como internacional, leis e normas nacionais e internacionais aplicáveis ao ambiente hospitalar. E também a importância de incorporar dentro da organização o conceito de educação continuada. Hoje isso na área da enfermagem está bem desenvolvido, né? E a gente pode até pegar uma carona junto com a enfermagem, porque já tem muita coisa organizada, e oferecer vários tipos de treinamento para os trabalhadores, os colaboradores, os visitantes, até o próprio paciente, uma vez que a gente parte do reconhecimento, avaliação e proposição de medida de controle de risco. Nós vamos ver no curso que nós vamos trabalhar muito com a palavra tecnologia. E aí nós devemos trabalhar e mostrar, né, que tecnologia em saúde não é só um equipamento, um hardware. Nós temos tecnologia nos medicamentos, nos dispositivos, né, procedimentos médicos hospitalares e até mesmo passando pela estrutura organizacional. Alguns hospitais estão melhor organizados em termos de reconhecimento, avaliação e controle de risco que outros, né? Então, por isso, eles têm uma tecnologia organizacional em segurança mais avançada que outros hospitais. Então, é um tema muito importante. Para solidificar esse aspecto, nós vamos trabalhar o ciclo de vida de uma tecnologia, onde nesse eixo nós temos a intensidade do uso e nesse eixo
o tempo. Então, como que a tecnologia, desde a inovação até a obsolescência, se desenrola. E nós vamos mostrar a oportunidade para aqueles que gostam de trabalhar com segurança, de trabalhar com ela não somente depois da incorporação, mas antes da incorporação. Por quê? É comum que toda tecnologia tenha o seu lado obscuro. Então, como trabalhar isso, como conhecer antes da incorporação e como cuidar e gerenciar depois da incorporação. Também é importante, nesse segmento saúde, que a gente tenha um vocabulário mais adequado que permeie todos os níveis de profissionais desse sistema hospitalar, né? Então, qual que é a diferença entre eficácia, efetividade e eficiência tecnológica? Então, a eficácia é a medida do benefício de um recurso tecnológico em condições ideais de uso. Já a efetividade é essa medida em condições reais. Nós sabemos que nem toda tecnologia funciona de maneira ideal, da forma como ela foi planejada para utilizar. E essa diferença entre eficácia e efetividade pode nos levar a enxergar e determinar vários tipos de risco, depois avaliar e depois propor medidas de controle. E também o conceito de eficiência, ou seja, quando eu tenho duas tecnologias que são igualmente eficazes e igualmente efetivas, a mais eficiente é aquela mais barata, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico, tomando o medicamento como um recurso tecnológico em saúde, nós temos o medicamento, digamos assim, original, né, o princípio desenvolvido pelo fabricante, e temos o genérico, que funciona da mesma maneira, passa por todos os testes que o fabricante original daquela fórmula química, né, os dois, ou seja, têm os mesmos resultados, né, tanto em termos de eficácia quanto em termos de efetividade tecnológica. O importante de tudo, né, é começar a trabalhar com conceitos técnicos que nos levem a uma medida gerencial adequada. Então, por exemplo, se o risco é atravessar a radial leste fora da passarela, né, o perigo é atravessar a radial leste fora da passarela todos os dias. Então, você espera-se com a grande certeza que um acidente vai ocorrer fazendo isso todo dia, porque quem não conhece a radial leste é uma das principais artérias de São Paulo e o volume de carros realmente é espantoso. Então, não é prudente atravessar essa avenida fora da passarela. E isso tudo, né, vai ser tratado, né, esses dois temas, o risco e o perigo, vai ser tratado com o reconhecimento, né, como reconhecer um risco e perigo, como avaliar, medir a magnitude, a ordem de grandeza, dizer se é maior ou menor comparado com um padrão de qualidade ou uma norma. E aí sim, propor medidas para controlar o risco, eliminar ou mantê-lo num nível aceitável, né? onde o risco existe, as medidas foram tomadas, mas ele ainda persiste, tem um residual que vai depender de um contexto, né, que vai determinar se aquele risco vai produzir dano ou não. Então, o cenário que a gente vai trabalhar é um cenário onde tem um paciente, onde tem um patrimônio, e tem esse patrimônio está estabelecido no entorno, e também o visitante e o profissional. Então, como é que esses indivíduos aí se interagem? Então, por exemplo, quais são as fontes de risco comuns aí, que o patrimônio leva ao paciente, que o paciente leva ao patrimônio? Então, são várias, né? Então, pode ter uma instalação elétrica que está insegura, uma reserva de gases no limite, que tem uma duração que não é compatível com a necessidade do hospital, né? A ausência de planos de ação em caso de incêndio. Incêndio hospital é uma coisa muito complexa, muito complicada e depende realmente de um plano claro, onde as pessoas possam se envolver e ter resultados aí frente a um evento dessa natureza. Um outro caso, por exemplo, é a instalação dos equipamentos de climatização. Nós sabemos que o ar é agente, é um transmissor de doenças, então como que eu utilizo esse sistema? Se esse sistema estiver construído de maneira errada, ele leva um risco ao paciente, né? Se o paciente usar esse sistema de maneira errada, ele também traz um risco para o paciente. E, por um outro exemplo, é um equipamento médico que possa estar descalibrado, que vai levar o médico a um diagnóstico errado ou uma terapia errada.
E aí são vários fontes de risco que nós devemos trabalhar essa questão do patrimônio, que envolve aí os equipamentos de saúde, conforme a gente mencionou, sob a ótica da RDC 02, né, que é o planejamento e o gerenciamento de tecnologias em saúde. E tem um outro arranjo, né, entre o visitante e o profissional. O que pode acontecer nesses casos? Por exemplo, o visitante pode utilizar de maneira adequada as instalações. Ele pode deixar uma porta que deveria estar fechada. Ele pode levar ele pode levar violência contra os profissionais. Isso é muito comum em hospitais onde eles são frequentados por criminosos, né? Então existe uma série de riscos associados à presença de criminosos dentro de um hospital. Isso é muito comum, é comum que o hospital tenha ali alguns hospitais tenham ali a presença da polícia para receber e entender esses casos maiores aí de violência, por exemplo, né? O visitante muitas vezes desconhece a edificação, né? E aí ele precisa de interagir com o profissional, e essa interação com o profissional tem que ser, nem sempre, né, ela é lisa, ela é perfeita. Existem muitos conflitos, né, principalmente com os familiares, com relação aos visitantes, então isso é uma coisa que pode gerar algum tipo de tensão, né? E o visitante pode levar equipamentos que representam riscos para o paciente. Por exemplo, um paciente cardíaco, um cardiopata, e eu levo lá um equipamento, um rádio, uma televisão que apresenta um risco elétrico. Então, esses aspectos serão abordados. E a gente deve passar pelos equipamentos, todas as instalações importantes, né? Os equipamentos de infraestrutura, os equipamentos médico-assistenciais principalmente, né? E ilustrar isso tudo através de exemplos reais, né? Então, por exemplo, que tipo de risco que comete a todos, né? Um desastre de grandes proporções, ou dentro do hospital ou no entorno, impacta diretamente a vida de todos, porque um hospital seguro contra desastres, ele deve não somente continuar operando, como também ter a sua capacidade de atenção ampliada. Então, esses aspectos nós vamos tratar no curso. Devemos falar também sobre o mercado de trabalho, né? Tem várias questões aí a serem tratadas em termos de mercado de trabalho. Devemos falar também sobre as pressões, né, que o hospital sofre hoje, né? Pressões tecnológicas, econômicas, demográficas e culturais, e pressões regulatórias. Como agente da área de engenharia, técnico, tecnólogo, artífice, engenheiro, como é que a gente deve trabalhar para ajudar o hospital a enfrentar essas pressões. E notar que sempre, nesse entorno, nessas 4 pressões, sempre tem um risco envolvido. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre segurança no ambiente hospitalar, se você é engenheiro de segurança, técnico de trabalho, engenheiro clínico, engenheiro biomédico, estudante, gestor, administrador, enfermeiro, então é um curso bastante interessante. Em 16 horas a gente deve tratar amplamente. Não dá para esgotar o assunto, mas a quantidade de informações, referências bibliográficas, orientações sobre como se desenvolver nessa área, nós vamos tratar no curso. Sempre ligado aí com os critérios de acreditação internacional e nacional. Os mais exigentes a gente deve estar trabalhando em conjunto. Então é isso. Gostaria aí que vocês, quem gostou do vídeo, quem gostou do curso, marque o seu interesse, que é uma forma da gente comunicar e manter todo mundo atualizado sobre o que nós estamos fazendo aí nesse final de ano e já no começo de 2017. Então é isso, obrigado pela atenção.